Se você já pesquisou um pouco sobre faculdades americanas, é muito provável que você já tenha ouvido falar no SAT, o famoso Enem americano. Hoje eu introduzo a você o seu primo menos conhecido, o menos famoso ACT, que vale a mesma coisa e, na minha opinião, é mais fácil. Bom, meu nome é Lucas Gomes, eu estou no meu segundo ano de marketing na Flórida e todos os dias eu ajudo milhares de pessoas a conseguirem oportunidades em escolas e universidades americanas com várias bolsas, assim como eu consegui. Então, se você sonha em estudar nos Estados Unidos, já clica no botão de se inscrever e bora lá saber mais sobre as 10 diferenças entre o SAT e o ACT. Por mais que ambos os testes são vistos igualmente pelas universidades americanas, eles têm o mesmo objetivo e serem até parecidos, essas diferenças podem vir de diversas formas, seja no tempo, na estrutura, na redação, o preço e várias outras coisas. E aqui eu vim e separei um monte dessas diferenças e dividi em 10 partes. Eu acredito que entender essas diferenças entre os dois e finalmente escolher qual deles você quer fazer vai ser crucial numa ótima nota nesses testes e, consequentemente, vai ser muito bom na sua aplicação e futura aceitação e bolsas em uma universidade americana. Então, bora lá que eu não quero ver você estudando para os dois não, só tem que fazer um deles. Então, bora lá saber a diferença entre eles. Número 1, o tempo dos testes. Eu vou ser bem específico por aqui, tá bom? Enquanto o tempo por pergunta na questão do reading do SAT é de 75 segundos, no ACT é de menos de 60 segundos. E isso se transfere na parte do inglês, porque enquanto o SAT te dá quase 50 segundos, o ACT te dá 36 segundos. Então o ACT é muito menos. Isso também é visto na parte de matemática, porque no ACT você tem 1 minuto para responder e no SAT você tem mais que 1 minuto. Eu já fiz o ACT e eu posso te falar que é assim muito corrido mesmo. São 45 minutos para responder 75 perguntas no teste de reading, por exemplo, e para mim funcionou porque eu estava acostumado a ir mais rápido e a dificuldade das perguntas era mais fácil, então para mim ficou mais fácil, mas de novo, vai depender de você. Número 2, a parte de ciências. Enquanto o SAT tem uma parte inteira dedicada a ciências, o ACT não. Basicamente isso. Mas calma aí, por outro lado, não ficar pra baixo se você não é muito do ramo das ciências. Se você me conhece, você sabe que você não pode me colocar numa aula de biologia, de física, de química, que senão eu durmo mesmo. Mas Lucas, então por que você fez o ACT de ciências, sendo que você não é bom em ciências? Porque no ACT você não precisa saber tanto sobre fatos científicos. Você não precisa ter aquele tal de previous knowledge, aquele conhecimento passado igual no Enem brasileiro que cobra que você saiba várias coisas, várias regras, várias leis. Não, aqui a resposta normalmente vai estar na pergunta. É muito mais interpretação e análise de gráficos do que você já saber ter um conhecimento do ensino médio. Número 3, a parte sem calculadora. O SAT tem uma parte onde você não pode usar calculadora. É isso aí. Enquanto no ACT você pode usar a calculadora o tempo todo, toda hora, o SAT tem uma parte que se chama Non-Calculator, onde você não pode usar sua calculadora. Mas não que isso seja algo muito ruim por 2 motivos. O primeiro deles é que na maioria das perguntas do ACT eu não usei calculadora, e 2, tecnicamente você pode resolver ambos os testes sem usar uma calculadora na mão. Número 4. Conteúdo na parte de matemática. Ambos os testes têm uma ênfase muito grande em álgebra. O ACT, porém, por outro lado, ele foca em alguns outros conteúdos que o SAT não foca muito. Por exemplo, o ACT tem um foco muito maior em geometria e trigonometria. Número 5. Fórmulas matemáticas. Mais uma diferença é que enquanto no SAT você vai ter nas suas mãos logo antes da prova de matemática um diagrama, um papel, uma meia página te contando 12 formas geométricas e 3 leis que você vai poder usar na hora de resolver suas perguntas. No ACT, por outro lado, você vai ter que memorizar essas fórmulas de cabeça, tá bom? Mas não são fórmulas muito difíceis não, é tranquilo de memorizar. Número 6, o número de respostas na parte de matemática. Essa é bem simples, enquanto no SAT você tem 4 letras como alternativa, ou seja, A, B, C e D. No ACT você tem 5, A, B, C, D e E. Então, basicamente, se você for chutar alguma coisa, você vai ter 25% de chance de acertar no SAT e 20% de chance de acertar no ACT, mas eu não recomendo que vocês chutem não, bora, né, não precisa chutar. E para fechar a quinta diferença de matemática, temos no número 7, a importância da matemática. Já que o SAT é dividido basicamente em 2 partes, o inglês e a matemática, essa matéria vai valer pela metade da sua nota total. Total de 1.600, matemática vale 800 e inglês vale outros 800. Então metade da nota é só matemática. Por outro lado, o ACT é dividido em 4 partes diferentes. O inglês, leitura,
ciências e matemática. Então a matemática vai valer só 25% da sua nota total. Isso faz que tua nota no SAT, na parte de matemáticas, tenha um peso muito maior. Então, se você for melhor em matemática, talvez valha mais a pena você fazer o SAT, porque tem um peso muito maior, certo? Faz sentido. Número 8, o tipo de pergunta no reading. Vamos para a parte da leitura agora. Em algumas perguntas do SAT, você vai ter que responder ela e logo em seguida vai ter mais uma pergunta te pedindo para dar a evidência da resposta da pergunta anterior. Deixa eu explicar. Ele te pergunta, sei lá, na pergunta 1, ele pergunta o que aconteceu? Você dá lá a resposta. Daí a pergunta número 2 é, em qual parte do texto tem evidência dizendo que isso aqui da pergunta número 1 aconteceu? Entendeu? Esse tipo de pergunta não existe no ACT. Número 9. Cronologia ou aleatoriedade no reading. Outra diferença bem interessante é que o SAT, todas as perguntas na parte de reading são em ordem cronológica. Ou seja, a primeira fala do primeiro parágrafo do texto vai para a primeira pergunta e a segunda do segundo parágrafo do texto vai responder a segunda pergunta, mais ou menos assim, sabe? Primeira pergunta tem a ver com o primeiro parágrafo e assim vai. No ACT, por outro lado, a ordem das perguntas é toda aleatória, então pode ter a última pergunta, pode ser sobre o primeiro parágrafo e assim vai, então não tem muita ordem certa. Número 10, o conteúdo do essay. Agora, finalmente, o número 10 fala sobre o essay. Em ambos os testes, o essay, a redação, né, é opcional. Essay, redação, essay, escrita, no final da prova você tem que escrever, mas é opcional. Porém, o jeito que você deve escrever para cada uma das provas do SAT, tanto o ACT, são formas diferentes. No SAT, você vai receber um fragmento, uma passagem para você ler e depois analisar como o autor construiu o seu argumento nessa passagem. Ou seja, o SAT não se importa muito com a sua opinião e é bom para quem sabe analisar bem os argumentos de outras pessoas. O ACT, por outro lado, é bom para quem gosta de argumentar. Você vai ter 3 passagens, 3 fragmentos sobre um tema controverso e você vai ter que apresentar e explicar e defender sua própria perspectiva sobre o tema. Diferença bônus. Uma das coisas que está acontecendo muito no ACT é que as provas agora estão ficando no computador. Normalmente o SAT e o ACT eram feitos no papel. Eu fiz lá em 2017 no papel, mas agora o ACT está virando no computador. O que é algo interessante, algo legal para algumas pessoas gostarem, outras pessoas não muito. Então aí é uma coisa para se levar em consideração, uma coisa nova que está mudando. Então presta atenção para você saber se o ACT você faz no papel ou vai fazer no computador, tá bom? Veja isso, não se esqueça. Mas enfim, essas foram as 11 diferenças entre ambos os testes, tanto o SAT e o ACT. Se você quiser mais informações ou até mesmo um e-book, onde eu passo cada um desses tópicos e vários outros, como o preço, o local das cidades, as datas, o sistema de pontuação, e ainda fazer um quiz no final exclusivo para te ajudar a escolher eles, é só entrar no meu Instagram, Lucas Nuzewa, para você conseguir. Entra aqui embaixo. E eu aguardo ansiosamente seu feedback, me conta aqui embaixo o que você gostou, me conta aqui nos comentários. Já se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu, deixe seu like e até a próxima com mais um vídeo. Tamo junto.